O quebra-nozes existe entre Toy Story e Brinquedo Assassino. Merry Christmas. Frohe Weihnachten. I love the holidays. I love them all. Gente, acredito que a maioria de vocês tenha conhecido a história do quebra-nozes por meio daquela versão obscura dos anos 80, 70. Eu era obcecada por esse filme, tanto que eu pedi pra minha mãe comprar um vestido que lembrava a camisola que a menina usava e eu vestia esse negócio pra todo lugar. Ok, Verônica, tenta de novo. De qualquer forma, a maioria das versões foi inspirada no balé e pouca gente sabe que antes do balé, o Quebra-Nozes foi um conto escrito por E.T.A. Hoffmann. Hoffmann é o mesmo que escreveu o conto Homens de Areia, responsável por traumas que eu não imaginava que eu pudesse ter. E menos gente ainda sabe, é que eu me incluo como uma dessas pessoas que não fazia ideia, que depois do Hoffmann, a partir do conto do Hoffmann, o Alexandre Dumas também fez a sua versão de O Quebra-Nozes. Dumas, claro, é o autor de Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo e O Homem da Máscara de Ferro, responsável por quase afundar a carreira de Leonardo DiCaprio. Nessa edição nós temos as duas versões. A do Hoffmann foi escrita em 1816 e se chama O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos, enquanto a do Dumas foi escrita em 1844 e se chama A História de um Quebra-Nozes. Eu vou contar o enredo de maneira geral e vou pontuando aonde existem diferenças e depois a gente parte pro balé. Na noite de Natal, Marie e seu irmão Fritz estão na maior das expectativas, esperando do lado de fora do grande salão da casa da família para o momento em que eles irão receber os seus presentes. Existe sempre uma grande expectativa pelos presentes trazidos pelo padrinho das crianças, o Sr. Drosselmayer, que parece personagem de Dr. Who. Na verdade, às vezes ele parece o próprio doutor. Em meio aos presentes, Marie vê ali, meio deixado de lado, um bonequinho feio, com a cabeça enorme, desproporcional ao resto do corpo, uma bocarra escancarada, os olhos esbugalhados, o tal do quebra-nozes. Marie se afeiçoa a esse boneco e, para não quebrá-lo, ela dá pra ele sempre as nozes menores e mais delicadas. Quebra-nozes é tipo aqueles brinquedos que não fazem o que se propõe a fazer. Eu lembro que eu tinha um liquidificador da Eliana, que eu era doida pra fazer mais coisas no liquidificador, mas eu só podia usar frutas específicas e molinhas, senão o negócio não ia. Bom, então o irmão de Marie, Fritz, que é um Joffrey Baratheon sem coroa, um malfoizinho de primeira linha, um menino insuportável. Ele vira, me dá aqui esse quebra-nozes, e pega uma noz bem dura e dá pro boneco quebrar. E quem quebra é o boneco. Marie então fica cuidando do quebra-nozes durante toda a festa e de noite vai colocá-lo para descansar no armário junto com os outros brinquedos. E é aí que as coisas ficam esquisitas pela primeira vez. Momento Toy Story. Os brinquedos ganham vida. Ela começa a escutar uns passinhos e aí acontece o que aconteceu na 4ª temporada de The Crown, o rato passeando pelo Palácio de Buckingham. Mas é que são vários ratos comandados pelo primo da besta do Apocalipse. É um rato de 7 cabeças e em cada cabeça uma coroa. Aqui, minha gente, na versão do Dumas, fica bem claro que ele é filho do General Dumas. Não tem Peter Jackson, não tem Bernard Cornwell com aquele livro lá do Rei Arthur. Batalha agora é de brinquedo contra rato. Nisso, Marie decide ajudar e ela joga um sapato na cabeça do Rei dos Camundongos, em uma delas, pelo menos. Ele foge, mas ela tinha se machucado e acaba desmaiando. No outro dia, Marie acorda e ela tenta contar tudo que aconteceu e aqui eu comecei a ficar preocupada com essa menina. Tá certo que a gente não pode comparar a criação de uma criança no século XIX com a criação de uma criança hoje, mas ninguém parece ligar porque ela tá falando. A menina tá lá ansiosíssima contando o que ela viu e os pais mandando ela parar de inventar coisa. Mesmo que seja imaginação, eu acho que a gente tem que ouvir o que a criança tá dizendo. O padrinho Drosselmayer escutou o que a Marie contou e diz que em troca vai contar uma história pra ela. Eu não vou contar a história toda porque vocês vão ler o livro, mas falando por alto, ele diz que havia uma princesa que fora amaldiçoada por uma ratazana. Faz sentido. E ela foi transformada num
quebra-nozes. Ele não diz que ela foi transformada num quebra-nozes, mas ele descreve a cabeça desproporcional, a boca escancarada, os olhos esbugalhados. E isso é a última coisa que eu esperava numa maldição. Aí nessas horas eu fico me perguntando de onde vem o gênio diabólico do Hoffman. Essa maldição só seria quebrada, prestem atenção, se um rapaz que nunca fez a barba, nunca tivesse usado nada além de botas, quebrasse a noz mais dura do mundo, desse 7 passos para trás sem tropeçar. Claro que dá tudo errado e o rapaz acaba ele mesmo assimilando essa maldição e se tornando um quebra-nozes. E aí vem o momento A Bela e a Fera, porque ele só voltaria a ser humano se uma moça o amasse, apesar de sua feiura. Ainda tem muito mais coisa, mas eu vou parar por aqui porque eu não quero entregar tudo. Só queria dizer que depois disso, a história entra no momento terror psicológico e gaslighting, porque o primo da besta, o rato de 7 cabeças, começa a barganhar a vida do quebra-nozes com a Marie. Ele vira, me dê todos os seus doces ou eu vou matar o seu precioso quebra-nozes. Me dê todos os seus vestidos ou eu vou matar o seu precioso quebra-nozes. E quando a Marie conta pra mãe, ela fala que não tem nada disso. E o Drosselmayer, que claramente estava orquestrando tudo ali por trás, quando ela pergunta pra ele, ele se faz desentendido. A versão do Dumas tem umas ironias deliciosas e ela é super imersiva, mas eu achei um tanto floreada. Isso acabou me fazendo gostar mais da versão do E.T.A. Hoffman. Eu achei que ela é mais direta ao ponto, mas sem ser menos encantadora por isso. Também é notável que o Dumas deixou a história muito mais contida, enquanto que no Hoffman a gente tem uma versão muito mais sombria e com muito uso do grotesco nas descrições. Existe uma explicação literalmente romântica para isso. O Hoffman é um dos expoentes do romantismo alemão e a Alemanha é justamente o berço do romantismo. Então a gente tá aqui falando de quem puxa essa escola de samba. E não só o romantismo vai usar muito do grotesco nas descrições, como ele vai cultivar esse lado mais incontido da imaginação. Tudo isso em contraposição ao hiperracionalismo dos iluministas e ao perfeito equilíbrio do neoclassicismo. E a gente vê esse embate dentro da própria narrativa, com a reação dos pais da Marie, que ficam ali tentando podar a imaginação da menina. Agora, eu gostei muito da postura do Dumas de reconhecer que ele não é o autor do Quebra-Nozes. O narrador do Dumas começa explicando para as crianças que ele vai contar uma história criada por um escritor alemão chamado E.T.A. Hoffman. E não só isso, ele ainda explica as diferenças culturais entre França e Alemanha. Por exemplo, ele diz para as crianças francesas que, diferentemente de lá, em que elas recebem os presentes no dia 1º de janeiro, na Alemanha as crianças recebem os presentes no dia 24 de dezembro. Não sei se hoje ainda é assim na França, se alguém souber, por favor, compartilha aí. Aliás, compartilha aí essas diferenças culturais de Natal que vocês conhecem. E outra coisa interessante, ambos os contos foram escritos antes da popularização do Papai Noel. Então aqui quem traz os presentes é o Menino Jesus para abençoar as crianças. E falando em crianças, o Quebra-Nozes ilustra muito bem o culto à infância criado no século XIX. O conceito de infância ele é muito recente. Ele data ali quando Rousseau publicou Emílio ou Da Educação. Depois disso, os românticos abraçaram sua criança interior ao mesmo tempo que tinham crises existenciais, e a partir daí os escritores começaram a escrever romances com crianças como protagonistas ou que falavam da infância. Por isso, a gente diz que o século XIX é o século da infância, enquanto o século XX é o século da adolescência. Eu não costumo fazer isso, mas a quem interessar possa, o capítulo 3 da minha dissertação, ele foi todo dedicado a essa criação literária da infância e de como isso ajudou a despertar o interesse social em dedicar um cuidado exclusivo às crianças. Vou deixar o link aqui na descrição. No Quebra-Nozes, Hoffman vai entrar no universo da criança por meio dos brinquedos. Essa não é a primeira vez que ele vai fazer boneca se mexer. Ele fez a mesma coisa no Homem de Areia, absolutamente traumatizante. A cidade de Nuremberg, onde a história se passa, é famosíssima por seus brinquedos. É lá que desde 1949 acontece anualmente a Feira Internacional de Brinquedos de Nuremberg. E lá também tem o Museu do Brinquedo de Nuremberg. Eu tô parecendo criança falando de brinquedo. E pra fechar, antes de irmos pro balé, Hoffman vai brincar com o tema do noivo animalesco, que vem desde Cupido e Psique, passando por A Bela e a Fera. Mas aqui, em vez do rapaz se transformar em um animal, ele vira
vira um brinquedo. De novo, 100% dentro do universo da criança. Alguém aí tinha um crush no Ken, no Bob, na Barbie? Mas vamos ao balé. O Balé Quebra-Nozes estreou na Rússia em 1892 com coreografia do primeiro e único Marius Petipa, em parceria com Lev Ivanov, existe uma polêmica de quem fez o quê, e música, claro, do mozão Tchaikovsky. E foi um fracasso. O que salvou é que as músicas eram tão boas que elas começaram a ser apresentadas separadamente. Mas Tchaikovsky morreu um ano depois, então ele nem pôde saber do sucesso. O balé é baseado na versão do Dumas, o que faz sentido considerando que o Império Russo era absurdamente francófilo. Eu imagino a reação quando Napoleão chegou querendo queimar tudo. Nossa amizade nunca mais foi a mesma depois que você tentou me matar. Mas eu não acho que eles estavam muito interessados em contar a história do Quebra-Nozes, porque 2/3 do livro foram ignorados. A gente tem o primeiro ato com a festa de Natal e a entrada do padrinho Drosselmayer, que dá o Quebra-Nozes de presente pra Clara, porque ela chama Clara no balé e não Marie. O padrinho Drosselmayer também mudou, porque no livro ele é descrito como estava longe de ser um sujeito bonito, muito pelo contrário. E no balé nós temos... Quando acontece o ataque do Rei dos Camundongos, a Clara joga uma sapatilha na cabeça dele e não um sapato. E aí eu fico imaginando que foi esse momento da história que fez alguém decidir que precisava haver um balé do Quebra-Nozes. Depois, então, Quebra-Nozes agora é um rapaz, por nenhuma razão aparente, porque eles cortam toda a história da princesa, etc. Ele leva a Clara pro Reino dos Doces, o que acontece no livro. Só que no livro, isso é um pedacinho no final. No balé, isso é o segundo ato inteiro. O segundo ato do Quebra-Nozes é o que a gente chama de divertissement, que é uma palavra bonita pra dizer que não tem nenhuma história sendo contada. No Reino dos Doces, eles encontram várias iguarias, cada uma ligada a um país de origem, porque afinal, no século XIX, somos todos cosmopolitas, pra não dizer imperialistas. Aqui as coreografias vão se inspirar em danças típicas de cada um dos países com maior ou menor grau de sucesso. E termina com o grande padedê da Fada Açucarada e do Chevalier, que não existem nem na versão do Hoffmann, nem na do Dumas. O tema da Fada Açucarada a grande maioria conhece e olha que legal! Essa música está diretamente ligada ao fato de hoje os compositores de trilha sonora usarem os sons que lembrem sininhos, como o som da Celeste ou do Glockenspiel, para representar magia. Em algumas versões, Clara e o Quebra-Nozes são crianças, em outras versões eles são bailarinos adultos e nesse caso pode ser que sim, pode ser que não, eles que dancem o padedê da Fada Açucarada e do Chevalier, porque senão eles iam ficar sentados no segundo ato só assistindo os outros dançarem. Regras, não há regras. Engraçado que o Tchaikovsky não gostava das músicas que ele compôs pro balé de jeito nenhum, mas o público não tá nem aí pra opinião dele. E vocês, qual versão preferem, Hoffmann ou Dumas? Gostam do balé? Amam Tchaikovsky, sim ou claro? E joinha de consolo, porque eu nunca vi Barbie e o Quebra-Nozes. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Ah! Feliz Natal!